Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário, a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite. Assim seja. Conforme o amor. Mas, se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa de tua comida aquele por quem o Cristo morreu. Paulo, Romanos 14:15. Preconceitos dogmáticos fazem vítimas em todos os tempos, e os herdeiros do cristianismo não faltaram nesse concerto de incompreensão. Ainda hoje, os processos sectários, embora menos rigorosos nas manifestações, continuam ferindo corações e menosprezando sentimentos. Noutra época, os discípulos procedentes do judaísmo provocavam violentos atritos em face das tradições referentes à comida impura. Agora não temos o problema das carnes sacrificadas no templo. Entretanto, novos formalismos religiosos substituirão os velhos motivos de polêmica e discordância. Há sacerdotes que só se sentem missionários em celebrando os ofícios que lhes competem e crentes que não entendem a meditação e o serviço espiritualizante, senão em horas domingueiras, com a prece em exclusiva atitude corporal. O discípulo que já conseguiu sobrepor-se a semelhantes barreiras deve cooperar em silêncio para estender os benefícios de sua vitória. Constituiria absurdo transpor um obstáculo e continuar deliberadamente nas demonstrações puramente convencionalistas, mas seria também a ausência de caridade atirar impropérios aos pobres irmãos que ainda se encontram em angustiosos conflitos mentais por encontrarem a si mesmos dentro da ideia augusta de Deus. Quando reparares algum amigo prisioneiro dessas ilusões, recorda que o Mestre foi igualmente à cruz por causa dele. Situa a bondade à frente da análise, e a tua observação será construtiva e santificante. Toda vez que houver compreensão no cântaro de tua alma, encontrarás infinitos recursos para auxiliar, amar e servir. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo mal. Porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzir-os pelo bom caminho, sustentai-nos nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada no espírito que tenta seduzir e conduzir no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos do meu orgulho capaz de pedir-lhes, perceber e confessar-vos a mim mesmo. A ti, sobretudo, glorioso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim,
E a todos vós, espíritos protetores, que comigo vos interessados, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, para ser atendido segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto desencarnados, para que depois dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida. Em nome do nosso mestre amado Jesus Cristo, da irmã veneranda sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água transporte seja purificada em nosso benefício. Que assim seja. Damos graças a Deus. Boa noite. A gente viu até a semana passada essa mensagem do orientador a respeito da casa espírita que estava dividida. No caso aqui, dividida em três grupos. E a situação que a gente está vendo é algo que acontece em qualquer casa espírita que está sofrendo alguma dicotomia, alguma separação. E que toda casa espírita ela tem que ter um trabalho continuado, principalmente do presidente da casa e do diretor doutrinário. Uma coisa que me chama muita atenção e que a gente tem que conversar muito a respeito sobre isso é que as pessoas precisam entender que a responsabilidade ela é um lado pessoal daquele que assume aquilo que está fazendo. Se você for ler o livro E Aconteceu na Casa Espírita, vocês vão ver que a casa está sofrendo uma invasão da espiritualidade inferior e que está sendo gerada também uma divisão dos trabalhadores. E o que tem naquele livro, ele deve ser muito bem analisado, porque aquilo serve de instrução para todos nós. O presidente da casa é um só, não tem dois presidentes. O diretor doutrinário é um só, não tem dois diretores. Cada cargo tem sua função, cada função é uma pessoa, porque isso chama para responsabilidade cada um de nós. Essa história de ter duas ou três pessoas é uma forma de a pessoa não assumir responsabilidade. É uma forma de dizer, não, mas sou eu e fulano, esse aqui sou eu, esse aquele é fulano, não foi fulano, esse fulano, fica pulando de galho para galho, sabe? E isso deve ser bem compreendido. Isso deve ser evitado. Então, o presidente da casa é fulano e fulano. O diretor doutrinário é ciclano, é ciclano. E você veja que essa
uma das pedras fundamentais para que a casa não fosse destruída. Foram só essas duas pessoas que sofreram assédio da espiritualidade inferior, conseguiram manter a unidade da casa, um dirigindo do ponto de vista da presidência, mantendo a casa com as suas obrigações diante das leis humanas, e o outro diretor doutrinário, mantendo a unidade da casa do ponto de vista espiritual. Isso é de fundamental importância. Porque, caso contrário, começa a haver divisionismo na própria estrutura básica. Ah, você é o presidente? Não, somos nós dois. Já dividiu. Ah, você é o diretor doutrinário? Não somos nós dois ou três. Aí já dividiu em três. A gente estuda essas coisas, gente, não é porque a gente acha bonito, não. A gente estuda essas coisas que é para a gente aprender, sabe? E aprende aquele que vai atrás do conhecimento informativo, conhecimento reflexivo, concorda com a coisa e põe em prática com consciência. Isso é o que vale. É aprender. Porque o tempo todo a espiritualidade inferior vai estar maquinando alguma coisa para desarmonizar as casas espíritas. É a palavra do próprio Divaldo, eu não canso de falar isso. Quando em 2004 ele sofreu uma agressão nesse sentido, e ele assumiu publicamente perante todos, entende? Porque a visão da espiritualidade inferior era só uma: destruir Jesus e a doutrina espírita. Então, se você acha que não está passando por isso, ou você é cego, ou você está fascinado. Porque vai ser o tempo inteiro você sofrendo a ação desses irmãos que ainda não concordam com o bem, que ainda querem bater de frente com a luz, que querem gerar conflito e destruir a imagem de Jesus. A gente já falou para vocês que a espiritualidade inferior, ela age de várias formas. Se você for lendo esse livro também, você vai ver que em todos os departamentos que existiam da casa espírita, todos eles sofreram o assédio da espiritualidade inferior. Não teve um que não sofreu. E todos eles tiveram perdas. Aí a gente pergunta para nós mesmos: será que esses departamentos de nossa casa está tendo fundação moral para levar adiante aquilo que é responsável e que eles assumiram? Porque quando você faz a coisa de meia boca, já está destruído. Você já fez errado? Então está destruído. Então você vai montar um departamento de adolescência, você vai ter pessoas que têm um conhecimento psicológico de um adolescente, do ponto de vista médico. Você vai ver essas pessoas que têm esse conhecimento e também têm conhecimento da doutrina. Eu falei doutrina, não falei movimento. Porque se você tiver uma pessoa que tem esse conhecimento profundo e que assuma e vista a camisa, meu amigo, você banalizou o que é sério. O que eu acho mais interessante é o simplismo de achar que eles tomam conta. Eles tomam conta de tudo, sabe? Só que você vai lá, faz, eles tomam conta. Você acha que é desse jeito?
Como será que fica aquela frase que todo mundo fala, faz de ti que o Senhor te ajudará? Será que a gente está fazendo a nossa parte? Da maneira correta, como deveria estar fazendo? Essas coisas todas são importantes para que a gente faça a coisa com fundamento, sabe? Porque é como eu sempre falei aqui, está tendo fundamento que está fazendo, não está, então fecha. Fecha que é melhor. Porque senão você vai servir de mau exemplo para a doutrina. Você já imaginou o que é você ser espírito e ser mau exemplo para a doutrina? Como será que vai ser você quando chegar do outro lado do mundo espiritual? A gente tem que se questionar e tem que analisar isso com carinho. Há pouco tempo a gente foi chamado para participar das reuniões de segunda-feira. E a parte que me cabe vai ser essa desses 15 minutos e não vai passar disso. Não se iluda que não vai. Eu vou ser só um colaborador a mais. E às vezes eu tenho me perguntado, será que a gente está participando dessa reunião por eles ou por nós? Será que o que a gente está visando é o benefício deles? Ou é a gente que está querendo mostrar alguma coisa de nós para eles? A gente tem que pensar nisso, sabe? Tem que pensar muito. Porque se você está pensando em fazer em benefício deles, vocês já analisaram o tipo de frequentador que vem aqui? Qual a capacidade que eles têm de aprendizagem? Qual o grau de desenvolvimento cultural? Qual aqueles que querem estudar? Porque se você não viu a necessidade deles, como é que você está fazendo para eles se você não sabe a necessidade deles? Do mesmo modo, essas reuniões que a gente faz aqui. Aqui a gente assumiu um negócio chamado de estudo. Isso aqui é estudo. Isso não é palestra, não é falada, isso aqui é estudo. E sendo estudo, eu sempre falei, eu fico muito feliz quando pergunta. E o estudo de hoje é sobre a obsessão do movimento espírita. Então a gente fixou nisso aqui. Do mesmo jeito que a reunião de quarta é estudo. E nessa quarta agora a gente está estudando a obsessão simples. Vem quem quer estudar. Quem não quer estudar não vem. Vem quem quer ler, entender, praticar alguma coisa que está acima dos seus interesses humanos. A gente aceita. Então, que a gente se pergunte sobre isso, sabe? Porque para a pessoa aprender alguma coisa, ela tem que saber prestar atenção. Se a pessoa não consegue prestar atenção, ela não aprende nada. A atenção é o primeiro passo daquele que quer aprender alguma coisa. E quando a gente fala em atenção, eu tenho que entender que existe pelo menos 4 tipos de atenção. A atenção seletiva, a atenção sustentada, a atenção dividida e a atenção alternada. Se eu não souber isso aí, como é que eu vou estar querendo que a pessoa aprenda se eu não sei se a gente tem uma atenção seletiva? A atenção seletiva é eu saber manter o foco naquilo que eu estou lendo. A atenção seletiva é eu pegar uma página e vou ler aquela página. E quando eu ler aquela página, eu ler de cima a baixo,
eu vou saber o conteúdo cognitivo daquilo. Isso é atenção seletiva. Quantas pessoas daquela que estão aqui na segunda-feira têm atenção seletiva? Quantos daquela que pode dizer que vai pensar no foco, com essa atenção seletiva e fazer uma redação sobre aquilo em meia página? Porque se ele não sabe ter uma atenção seletiva, ele não vai aprender nada. Não é? Mas pior do que isso é quando não tem atenção sustentada. A atenção sustentada é quando eu tenho atenção seletiva e consigo manter ela durante horas. Eu vou sentar para ler um livro e vou ficar lá 1 hora sem pestanejar, lendo aquele troço, e não vou largar e saber tudo que eu estou lendo de cima a baixo. Isso é atenção sustentável. Se a seletiva é difícil, imagina a sustentável. Se não tem a seletiva, a sustentável acabou, também não tem. Aí dá moléstia. Primeiro, porque a atenção sustentável só tem a pessoa que estuda e que se esforça para estudar. Pessoa que gosta, sabe? Sabe o que é gostar de estudar? Sabe o que é gostar de sentar e ler mesmo para aprender? Eu quero ler. Você babar em cima daquilo. Quantas daquelas pessoas que vêm aqui na segunda fazem isso? Porque para você ter uma atenção sustentada, aí você vai dar uma explanação de 1 hora e o nego está lá. E vai grelar lá em cima de você. Você vai falar 1 hora e está lá. Está entendendo? Falar 2 horas e está lá. Porque se ele não tem isso, você fala 2 minutos, ele já está no outro canto. Porque ele tem só o que a gente chama de atenção alternada. Ele está aqui, daqui a 1 minuto está aqui, daqui a 1 minuto está aqui. Ele não consegue ter uma atenção seletiva em nada. Então como é que você quer falar 40, 50 minutos e o nego com atenção alternada? Você acha que ele vai estar entendendo alguma coisa que você falou? Você acha que ele vai estar aprendendo alguma coisa? É por isso que eu falo para vocês. A gente estava aqui na segunda-feira para falar por nós. Falar? Ou por eles? Isso também tem uma atenção dividida, que são raridades. É como diz o Divaldo, é o Buda. Buda conseguiria pensar em 2 coisas ao mesmo tempo por 3 minutos. Vai ser bom assim, não vale que impacta, está entendendo? A evolução espiritual é desse jeito. O nego não tem a seletiva, quanto mais tem uma dividida, não dá, né? Então o que você vê nisso? Você vê balbúrdia, sabe? Você vê nego falando no pé da orelha do outro, celular tocando, arrastando cadeira, mexendo, vai para lá, vem para cá, um empurra o outro em cima da cadeira, tá entendendo? É isso que você vê. Pessoas esperando o tempo passar porque eles querem tomar passe e ir embora. Será que a gente está cumprindo com a nossa obrigação? Participando disso sem falar nada? É para isso que existe essa reunião aqui. Para que a gente não deixe a espiritualidade inferior tomar conta daquilo que a gente quer fazer em nome do bem, sabe? Porque a gente tem que levar um pouco de educação para as pessoas e a gente também tem que trabalhar para que a gente se eduque naquilo que a gente quer fazer. A educação cabe em todo canto, para todo mundo, e não onde você estiver. Então a gente vai levar essa informação para ele na semana, porque precisa, em nome do bem, não é em nome nem de mim, nem de diretor doutrinário, nem coisa nenhuma não. É uma questão de educação humana, porque nem isso está tendo. E quando você vai ler o livro dos médiuns a respeito de reuniões, Kardec dá cada instrução maravilhosa, e a primeira coisa que ela fala é que
As reuniões espíritas são totalmente diferentes das reuniões humanas. Se nas reuniões humanas as pessoas não estão sabendo se comportar, imagina se estão abrindo alguma coisa do lado espiritual. Então nada. Então vamos parar de viver de faz de conta. Mas vamos viver de conta mesmo, sabe? Então se eles têm condição de ter uma atenção sustentada de 20 minutos, vai ser 20 minutos que eu vou falar. Se chegar a 40 minutos, vai ser 40 minutos. Chegar a 1 hora, fale 1 hora. O termômetro, quem vai dizer, é a própria atmosfera das pessoas que estão na reunião. Você vai ver como é que eles estão se comportando. Você vai ver o tanto de interesse que eles estão tendo ou não. Você vai ver quantos celulares estão tocando, quantos estão fuxicando. Porque isso aí é sério, sabe? A espiritualidade inferior, ela vai se infiltrar no meio de tudo e de todos, para que a coisa não surta efeito, para que a coisa não vá da maneira correta. E a gente tem que ter muitos olhos para ver. Vejam vocês quanto tempo a gente passou, e ainda passa, porque a vigilância é contínua, para tirar esses conflitos das pessoas que frequentam na reunião de sábado aqui. Não foi um mês, 2 meses, não. Foram anos de trabalho. E quantas vezes no meio da reunião eu mesmo me levantava para falar algumas coisas para todo mundo? E que ainda falo, desde que precise. Como falei já há 2 meses atrás a respeito da fila de passes. Vou falar de novo, quantas vezes eu preciso. Porque é assim que a coisa funciona. E a vigilância tem que ser continuada. Então, pensa sempre naquilo que eu costumo dizer. Quando o mal te bate a porta, você levanta, anda e abre a porta do outro. Faltou educação, você tem que procurar se educar e levar a educação para os outros. Veio a afronta, você tem que saber que você deve fazer o que é certo e não ficar respondendo a afronta dos outros. Algumas coisas, quando eu cheguei aqui na segunda-feira, me chamou a atenção. E uma das coisas que me chamou a atenção foi uma palavra que o Júlio falou, ele gosta de falar: confraternização. É legal. Pergunte para quantos frequentam aqui qual é a definição de confraternização. E eu acho que vão ser muito poucas. Mas muito poucas o que vai entender essa definição. Porque eles acham que confraternização é ficar abraçando, se beijando, trocando figurinha, está entendendo? Falando do tal. Isso não é confraternização. É por isso que quando eu costumo trazer as coisas para estudar, eu trago definição. E faço questão de trazer. Para que as pessoas entendam que aquela palavra que eu estou falando tem aquele conteúdo que está naquela definição. Então a gente tem que ter vigilância em tudo. Porque em nome de algo bom que você está fazendo, o outro que não está entendendo, vai tomar aquilo como segundo a intenção dele e vai fazer coisas equivocadas. Então a situação é essa. A nossa reunião de quinta é para isso. E é por isso que eu estou falando. E é por isso que a gente vai continuar estudando isso. Porque no meio disso tudo que eu estou falando, vai acontecer isso tudo que a gente está vendo aqui. Ó. Sinal sem dúvida de grave interferência das trevas. Esse divisionismo pernicioso, nocivo, que causa mal. Não tem divisionismo aqui na segunda-feira? Com a nossa chegada? Sejamos honestos e sinceros. Mas o que você tem que fazer? Focar na doutrina. E resto, esquece o resto. Foca no teu recado que tu tem que dar. Não aceita provocação. Porque toda atitude divisionista vai vir com isso aqui que ele fala em seguida. Que eu posso dar lugar ao quê? Sistemáticas provocações. De um com os outros lados. Atitude de desafio e de afronta. Quer dizer que não teve? Teve. Tem. Vai ter. Vai ter. Porque são muitas as pessoas
que já se aprofundaram no grau da obsessão simples e vivem fascinadas. E o fascinado, ele não se enxerga, ele vive da fascinação. E por mais que você queira ajudar, pode até ser teu amigo, você não vai conseguir. Você acha que eu estou falando demais, ele não vai conseguir? Leia capítulo 23 do livro dos Médiuns, o que Kardec fala da fascinação. Muitas vezes a gente faz de tudo para um fascinado e não consegue tirar o mundo da ilusão. Nesse caso só resta uma coisa: deixá-lo entregue a si mesmo. Está lá escrito isso da fascinação. E é o que vai acontecer. Vai incomodar? Acho que vai incomodar para aqueles que têm um vínculo afetivo humano que não consegue ver o trabalho espiritual que está sendo realizado. Mas para você que visa o trabalho espiritual, para você que enxerga a coisa de cima para baixo, para você que está se esforçando e dando seu sangue para fazer o que é certo, você vai sentir. Mas vai ter entendendo que as pessoas acordam na hora que elas quiserem acordar. O movimento de despertar é um movimento pessoal e individual de cada um de nós. Tem pessoas que precisam sofrer muito para poder acordar para a verdade. Então vai vir a afronta, vai. Não responda a isso. Não responda. Faça o seu trabalho. Mostre o seu esforço de estar estudando a doutrina e trazer essa doutrina para a sua vida. O que é que a gente falou aqui a respeito das influências sutis? Não é você perceber o mal? Graças a Deus que a gente percebe. Ninguém aqui tem Alzheimer, ninguém aqui é deficiente. Perceba, mas não assimile. Não traga aquilo para você. Mesmo que mexa com você lá dentro, tenha olhos para ver. Mostre que você tem força de vontade. E supere esse ato ainda inferior que está mexendo com o teu personalismo. Se eduque. Isso é treinamento que a espiritualidade está fazendo com todos nós. Feliz daquele que está provocando. Feliz de você que não está assimilando. Entende? Porque vai vir a afronta, vai sim, o tempo todo. Comentários aleivosos, uns sobre uns, como a respeito dos demais. Aleivoso, forma de agir traiçoeira, desleal, insidiosa. Eu sei muito bem o que é isso aqui. Eu sei, porque eu sei o que é que eu passei aqui dentro. E espero que vocês todos também tenham um pouco de paciência para superar essas coisas. E espero que vocês todos aprendam aquilo que Jesus falou: vigiai. Vigiai e orai. Porque se você não vigia, isso aqui te pega. Porque ela vem comendo você pelas beiradas. E é o que mais eles fazem, sabe? Quando você vai ver esse livro que eu falei, Aconteceu na Casa Espírita, ele mostra lá que as três bases da espiritualidade inferior agir. Ele fala que a inveja, a fofoca, o poder, não deixa de ser o poder, né? Estimulando o poder sobre as pessoas que frequentam a casa espírita. E também aquelas quatro de jeito de verdade, tanto é que alguns falham na esfera da sexualidade. Mas isso a gente tem que ter muito bem na mente da gente. A ação sorrateira das trevas. É lógico que sobre aquelas pessoas mais exaltadas,
eles tocam logo, sabe? Para que aquelas exaltadas comecem a falar, criar confusão, falar, isso sempre vai ter. Mas os piores são esses daqui, que atuam pelas beiradas, sabe? Gerando fofoca, gerando animosidade, malquerença, soltando palavrinhas soltinhas assim, sem ter grande impacto ofensivo. Esses são os piores que tem. E desses a gente tem que querer distância. Porque são pessoas que agem de uma maneira muito calculada, com muita maldade. Sabe? É diferente daqueles que agem mais por impulso. Muitas vezes nem sabem o que estão fazendo, mas pelo impulso de sentir seu brio ferido, o seu personalismo na vida, ele já mete a boca no trono e faz um monte de besteira. É como está no nosso livro dos Espíritos sobre o suicídio direto e o indireto, né? Aquela coisa, né? E que o suicídio indireto ele é 1000 vezes mais culpado do que o suicídio direto, porque o indireto ele teve tempo para pensar, refletir, analisar e continuou fazendo, sabe? E vai fazer. Quando você chega no livro Memórias do Suicida, que o roteiro ele chega no sanatório lá e ele vê aquelas pessoas todas demenciadas, numa situação horrorosa, com as deformidades do seu corpo espiritual. E ele diz, eu pensei que nós fôssemos os últimos, os mais desgraçados. Mas eu vejo que tem coisa pior. E o orientador espiritual fala aqui, meu amigo, são aqueles que se mataram deliberadamente, sabendo que estavam se matando. Através do fumo, da bebida, da comida, da droga lícita e ilícita. Então tenha muito cuidado com isso, sabe? Porque esses comentários aleivosos, uns a respeito dos outros, para tentar gerar confusão, tentar diminuir a luz dos outros, querendo que a sua resplandeça mais. É o pior tipo de gente que você pode encontrar, sabe? É aquele que fica fazendo dos outros pedestal para a sua luz. Porque eles não têm capacidade de ter a luz própria. E quando ele encontra alguém que mostra alguma coisa, aquilo ofusca ele, sabe? E ele faz de tudo para destruir o outro, para tentar exaltar seu orgulho e egoísmo e tentar aparecer nas coisas. São pessoas de piores espíritos que você possa imaginar. Fica longe disso. Porque não presta mesmo. Vai ser preciso muita dor e sofrimento para poder acordar para a vida. Reações de antipatia em relação àqueles que não partilhavam de uma ou de outra corrente. Antipatia, sentimento de aversão ou repulsa a algo ou a alguém. Eu conversei com o Rochinha esses dias atrás, eu respondi alguma coisa para ele, sabe? E eu falei para o Rochinha, sabe? Essa reunião de quinta-feira que foi feita, depois que eu conversei muito com o Sr. Eurico. O Sr. Eurico queria muito ver essa casa. Queria não, ele quer ainda, porque ele está trabalhando lá para isso. Ele está lascado agora lá em cima. Pois é. Então ele pediu para a gente montar um grupo de estudo nesse sentido e que ele iria trazer as pessoas para estudar junto. Se eu toparia fazer a coisa, eu topei, a gente fez e está aqui, a gente estudando. Pois é. Quantos vieram? E ele trabalhou. E ele insistiu. Ele pediu e continua fazendo isso até hoje. É por causa disso aqui, dessa antipatia, sabe? As pessoas sentem repulsa, elas não entendem que a gente está aqui para estudar a doutrina. A gente não está aqui
para ver o que Emmanuel é, não, nem o que Rangel é. Não. A gente está aqui colaborando no estudo da doutrina, porque a gente também está aprendendo a doutrina. Mas as pessoas não conseguem enxergar isso, sabe? A mediocridade é muito grande. Então, não vieram. Vocês foram para lá e me chamaram, eu estou lá. Gostei da coisa, sabe? Acho que aquele povo merece uma consideração maior. Então, quem tenta se afastar não somos nós. Porque fomos nós que estudamos aqui na sábado, na quarta e na quinta e chegamos lá. Quem está rejeitando são eles. Não somos nós. Então vamos botar a coisa no seu devido lugar. E não querer trocar as peças, sabe? Porque a espiritualidade inferior vai gostar de trocar as peças. Mas não aceite provocação. Estamos aqui para trabalhar pela doutrina. E aí não me dera que a gente vai trabalhar. O nome dessas pessoas que vêm frequentar aqui, que tiveram pouca possibilidade de desenvolver capital cultural. Mas estão tendo, pelo menos, a boa vontade de vir aqui na segunda-feira aprender alguma coisa. Eles podem até ter a noção errada de querer supervalorizar o tratamento de paz. Mas eles estão vindo, estão sentando, estão escutando o que a gente está falando. E é em nome dessa boa vontade que a gente tem que agir e levar para eles algo verdadeiro e doutrinário. Para, quem sabe, eles não começam a estudar mais. Quem sabe a gente não consiga levar princípios espirituais para eles e eles consigam aplicar nas suas vidas diante das próprias inspirações. Então é em nome deles que a gente tem que fazer. Então é por eles que a gente tem que fazer. Então se eles têm condição de entender uma reunião de 25 minutos, vai ser 25 minutos. Se tem que fazer um intervalo entre um e outro, para que a gente dê outra explanação no outro sentido, vai ser. Porque é essa capacidade que ele tem de entendimento. A gente não tem que forçar mais a coisa. Se a gente conseguir fazer isso em 20 minutos, está bom demais. Entende? A gente tem que fazer o que é necessário. Eu vejo as pessoas às vezes querendo brigar para querer fazer o ideal. Sabe? Mas o ideal é isso, o ideal é isso. O ideal é que eu já tivesse praticado os 10 mandamentos. Alguém aqui pratica os 10 mandamentos? É o ideal. Faz 3.600 anos. O ideal é que eu praticasse os mandamentos que Jesus trouxe faz 2.000 anos. A gente faz esse ideal. Então por que eu vou querer cobrar o ideal dos outros se nem eu faço o que é ideal? Vamos procurar fazer pelo menos o que é necessário. Para que fazendo o que é necessário eu consiga ter pelo menos algo de melhor em minha vida como espírito imortal e na vida deles também como espírito imortal. Então, não confunda essas coisas de antipatia, de partilhar uma melhor corrente. Ele continua, a verdadeira competição com todos os elementos da maledicência e da animosidade. Maledicência. E aí entra, né? O fuxico, a fofoca, o mexerico. Isso aqui, olha, isso aqui mostra muito bem a pessoa como é que ela é, sabe? Mas mostra muito bem. E o pior é que em nome da fofoca, do fuxico e do mexerico, muitas vezes ela destrói a oportunidade dos outros aprenderem alguma coisa. Porque as pessoas caem na fofoca, caem no mexerico. E termina também tendo uma certa animosidade, uma certa antipatia, porque confiava naquela pessoa que foi maledicente. Ela foi insidiosa, foi desleal, levando coisas que nunca aconteceram, sabe? Só para ferir aqueles que ela não concorda e que querem continuar ferindo. Então, muito cuidado com esse fuxico, fofoca e mexerico, sabe? Muito cuidado com isso aqui que a gente chama de má vontade. Porque essa frase da má vontade eu gosto sempre de dizer, né?
Nada é tão simples que quando eu tenho má vontade se torna possível. E nada é tão complicado que quando se tem boa vontade não possa ser superado. Essa frase é minha. Foi a vida que me ensinou. E eu faço questão de passar para vocês. O resto que eu falei não tem nada comigo, mas isso aqui tem. Porque é uma verdade. A má vontade destrói qualquer coisa que você possa imaginar. E você sabe que Deus já mandou esse recado para a gente. Você lembra como é que Jesus foi anunciado? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Boa vontade. Ah, se a gente usasse da nossa boa vontade para superar as dificuldades da vida. Seria grande o nosso melhoramento espiritual. Mas as pessoas medíocres ficam aqui, ó, da má vontade, da aversão, da fofoca e do mexer. Isso aqui resume tudo que ele está dizendo. A fim de constatar-se que seria um vencedor. Então vive em nome do poder, porque quer vencer para destruir os outros. Eis aí uma das 4 torres verdades. Eis aí o poder. Como que a pessoa cai? E que está dentro da nossa convivência, do nosso dia a dia. Porque poder é isso. Poder é quando a minha ação exerce influência na ação do outro. A pessoa que tem má vontade e aversão, que usa da fofoca e do mexerico, ela está usando do poder dela para exercer influência na ação do outro, querendo destruir aquilo que ela quer que aconteça de uma maneira muito falsa e desleal. E eu só tenho uma coisa a mais a dizer para vocês, sabe? Que cada um é construtor de si mesmo. Não pense você que você está construindo o outro. Não. De jeito nenhum. Cada um constrói a si mesmo. Se o outro quiser se construir, ele vai se construir. O problema é que a gente tem uma cultura da interferência. E a gente gosta muito de interferir na vida dos outros. A gente teria muito mais proveito se interferisse na nossa própria vida, fazendo aquilo que nos compete diante do que a experiência da vida está dando para cada um de nós. O outro, a gente vai ajudar naquilo que ele estiver fazendo. Se ele está fazendo certo, ajude ele no que é certo. Se ele estiver fazendo errado, alerte ele, mostrando o que é certo. Semana que vem a gente continua, que o Ariane vai fazer um comentário sobre isso. Muita paz a todos. Deus misericordioso, que a tua vontade se estenda sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, em particular os amigos que ainda não constram. Bons espíritos, que tens por única ocupação fazer o bem, interceder comigo pelo alívio deles. Fazei que eles brilhem diante dos olhos do raio da esperança, e que a luz divina se esclareça acerca das imperfeições que os conservam distantes da morada dos bem-aventurados. Abrir-lhes o coração ao arrependimento e ao desejo de se depurar, para que se lhes acelere o adiantamento. Fazer-lhes compreender que dos seus esforços podem encurtar a duração de suas provas. Que Deus, em sua bondade, nos dê o entendimento da fraternidade e que nos fortaleça para preservarmos juntos nas boas resoluções. Que essas palavras repassadas de benevolência possam suavizar-lhes as penas, mostrando que nos compadecemos com o seu sofrimento e que lhes desejamos toda a felicidade.